bonito, mas totalmente vazio. Você dorme à noite, você dorme de dia. Do dia em que nasce até o dia em que morre, você continua mudando seus padrões de sono, mas nunca está de fato acordado. Não banque o tolo achando que está acordado só porque seus olhos estão abertos. A menos que os olhos interiores se abram, a menos que seu interior fique cheio de luz, a menos que você consiga ver a si mesmo, quem você é, não pense que está acordado. Essa é a maior ilusão em que vive o homem. E depois que aceitar isso, você já estará acordado. Não será preciso fazer nenhum esforço para se manter assim. A primeira coisa para guardar no fundo do coração é o fato de que você está dormindo, dormindo mesmo. Você está sonhando, dia após dia. Às vezes está sonhando com os olhos abertos e às vezes com os olhos fechados, mas está sonhando. Você é um sonho. Você ainda não é uma realidade. É claro que num sonho nada do que você faça tem sentido. Nada que pense tem utilidade. Qualquer coisa que projete continua fazendo parte do sonho e impede que você perceba que está sonhando. Por isso, todos os Budas insistiram numa coisa só: desperte. Continuamente, por séculos, todos os ensinamentos deles podiam caber numa única frase: fique acordado. E eles têm recomendado métodos, estratégias. Têm criado contextos e espaços e campos de energia em que você pode levar um choque e acordar. É isso mesmo. A menos que receba um choque, estremeça nas bases, você não vai despertar. O sono já dura tanto tempo que ele chegou no âmago do seu ser. Você está mergulhado nele. Cada célula do seu corpo e cada fibra da sua mente estão cheias de sono. Não se trata de um fenômeno menor. Por isso é necessário muito esforço para ficar alerta, para estar vigilante, para se tornar uma testemunha. Se todos os Budas do mundo concordam com respeito a um único tema, esse tema é o seguinte: o homem, da forma como é, está dormindo, e o homem da forma como deveria ser, deveria estar acordado, desperto. Ficar desperto é o objetivo e é também o gosto, o tempero, de todos os ensinamentos desses Budas: Zaratustra, Lao Tse, Jesus, Buda, Baha'u'llah, Kabir, Nanak. Todos os seres despertos ensinaram sobre um único tema, em diferentes línguas, com metáforas diferentes, embora sua canção fosse a mesma. Assim como o mar tem um gosto salgado, seja ele provado no norte, no leste ou no oeste, o mar sempre tem um gosto salgado. O gosto da condição de Buda é estar acordado. Mas você não fará nenhum esforço se continuar achando que já está acordado. Não haverá motivo para fazer esforço. Para quê? E você criou religiões, deuses, orações, rituais, com base nos seus sonhos. Seus deuses fazem mais parte dos seus sonhos do que qualquer outra coisa. Suas políticas fazem parte dos seus sonhos. Suas religiões fazem parte dos seus sonhos. Sua poesia, suas pinturas, sua arte, qualquer coisa que faça, pelo fato de estar dormindo, você faz de acordo com seu estado mental. Seus deuses não podem ser diferentes de você. Quem os cria? Quem lhes determina o tamanho, a forma e a cor? Você os cria, você os esculpe. Eles têm olhos como você, têm nariz como você, e têm uma mente, tal como você. O Deus do Antigo Testamento diz: eu sou um Deus muito ciumento. Agora me diga, quem foi que criou esse Deus que é ciumento? Deus não pode ser ciumento, e se ele for, então o que há de errado em ser ciumento? Se Deus é ciumento, por que você deveria pensar que está agindo mal ao ser ciumento? O ciúme é divino. O Deus do Antigo Testamento diz: eu sou um Deus cheio de ira. Se não seguir meus mandamentos, eu destruirei você. Você será jogado no fogo do inferno pela eternidade. E como eu sou muito ciumento, Deus fala: não vá prestar culto a mais ninguém. Não vou tolerar isso. Quem criou um Deus assim? Só pode ter sido a partir do seu próprio ciúme, da sua própria ira, que você criou essa imagem. Ela é projeção sua, uma sombra sua. É um eco seu e de mais ninguém.
E o mesmo acontece com todos os deuses de todas as religiões. É por causa disso que Buda nunca falou sobre Deus. Ele disse: para que falar de Deus para pessoas que estão dormindo? Elas ouvirão em seu sono. Sonharão com qualquer coisa que se diga a elas e criarão seus próprios deuses, que serão completamente falsos, impotentes e sem sentido. É melhor não ter deuses como esses. Essa é a razão por que Buda não está interessado em falar sobre deuses. O único interesse dele é despertar você. O silêncio é o espaço em que se acorda, e a mente ruidosa é o espaço em que se continua dormindo. Se a sua mente continua tagarelando, você está dormindo. Se, ao se sentar em silêncio, a mente desaparecer, e você puder ouvir o chiurear dos pássaros e mente nenhuma dentro de você, só silêncio, esse assobio do pássaro, o gorjeio e nenhuma mente em atividade na sua cabeça, silêncio total, então a consciência brota em você. Ela não vem de fora, ela desperta em você, cresce em você. Do contrário, lembre-se, você está dormindo. Parte 1. A compreensão. Eu nunca uso a palavra renúncia. Eu digo: regozije-se com a vida, com o amor, com a meditação, com as belezas deste mundo, com o êxtase da existência. Regozije-se com tudo. Transforme o mundano em sagrado. Transforme estas paragens em outras paragens. Transforme a terra num paraíso. E então, indiretamente, uma certa renúncia começa a acontecer. Mas ela acontece naturalmente. Não é você quem a faz. Não é um fazer, é um acontecer. Você começa renunciando à insensatez, renunciando ao lixo, renunciando aos relacionamentos sem sentido, renunciando aos trabalhos que não o preenchem, renunciando aos lugares em que não é possível crescer. Mas eu não chamo isso de renúncia, eu chamo de entendimento, consciência. Se você está carregando pedras na mão achando que são diamantes, não vou lhe dizer para renunciar a essas pedras. Direi simplesmente: fique atento e olhe direito. Se você mesmo vir que não são diamantes, haverá necessidade de renunciar a elas? Elas cairão das suas mãos por sua espontânea vontade. Na verdade, se você ainda quiser carregá-las, será preciso fazer um grande esforço. Será preciso uma enorme força de vontade para continuar carregando-as. Mas você não fará isso por muito tempo. Depois que perceber que elas são inúteis, insignificantes, você não hesitará em jogá-las fora. E depois que suas mãos estiverem vazias, você poderá partir em busca de tesouros verdadeiros. E os tesouros verdadeiros não estão no futuro. Os tesouros verdadeiros estão no agora, aqui mesmo. Capítulo 1. De Homens e Ratos. O estado desperto é o caminho para a vida. O tolo dorme como se já estivesse morto, mas o mestre está desperto e vive para sempre. Ele está atento, está lúcido. Como ele é feliz, pois vê que o estado desperto é vida. Como ele é feliz, seguindo o caminho dos que despertaram. Com grande perseverança ele medita, em busca de liberdade e felicidade. Extraído de Dhammapada, de Gautama, o Buda. Continuamos a viver totalmente alheios ao que está acontecendo à nossa volta. Admito que passamos a ser muito eficientes em algumas coisas. Com respeito às coisas que fazemos, passamos a demonstrar tamanha eficiência que não precisamos mais prestar atenção nelas. A coisa ficou mecânica, automática. Vivemos como robôs. Não somos homens ainda, somos máquinas. Era isso que George Gurdjieff costumava dizer muitas e muitas vezes. O homem, da forma que existe, é uma máquina. Gurdjieff ofendeu muitas pessoas, porque ninguém gosta de ser chamado de máquina. As máquinas gostam de ser chamadas de deuses. Aí ficam contentes, cheias de si. Gurdjieff costumava chamar as pessoas de máquinas, e ele estava certo. Se prestar atenção em você mesmo, vai perceber o quanto se comporta mecanicamente. O psicólogo russo Pavlov e o psicólogo norte-americano Skinner estão 99,9% certos com respeito ao homem.
Eles acham que o homem é uma belíssima máquina e ponto final. Não existe nenhuma alma nele. Eu disse que eles estão 99,9% certos. Só deixam de estar completamente certos por uma margem muito pequena. Essa margem pequena são os Budas, os que já despertaram. Mas os psicólogos estão perdoados, afinal, Pavlov nunca cruzou com nenhum Buda. Cruzou isto sim com milhões de pessoas como você. Skinner estudava os homens e os ratos e não achou nenhuma diferença entre eles. Os ratos são seres simples, só isso. O homem é ligeiramente mais complicado. O homem é uma máquina extremamente sofisticada. Os ratos são máquinas simples. É mais fácil estudar os ratos. É por isso que os psicólogos continuam estudando os ratos. Estudam os ratos e chegam a conclusões a respeito dos homens. E as conclusões a que chegam estão quase certas. Eu disse quase, repare, pois a 10ª parte de 1% é o fenômeno mais importante que já aconteceu. Buda, Jesus, Maomé. Essas poucas pessoas despertas são o verdadeiro homem. Mas onde Skinner vai encontrar um Buda? Onde B.F. Skinner iria encontrar um Buda? E mesmo que ele encontrasse, seus preconceitos, suas ideias preconcebidas não deixariam que ele o enxergasse. Skinner continuaria enxergando só os seus ratos. Não conseguiria entender nada que os ratos não soubessem fazer. No entanto, ratos não meditam, não se tornam iluminados. E segundo o conceito de Skinner, o homem é só uma forma ampliada de rato. Ainda assim, repito que ele está certo com respeito à maioria das pessoas. Suas conclusões não estão erradas, e os Budas concordariam com ele no que diz respeito à chamada humanidade normal. A humanidade normal está profundamente adormecida. Nem os animais estão tão adormecidos. Você já viu um cervo na floresta? O quanto ele parece alerta, o quanto parece atento ao andar? Já viu um pássaro pousado numa árvore? Como ele observa com um ar inteligente o que acontece à volta dele? Você caminha na direção do pássaro. Até uma certa distância ele permite. Além disso, um passo a mais e ele voa para longe. O pássaro demonstra que está bem alerta com relação ao seu território. Se alguém invadir esse território, isso representa perigo. Se olhar em volta, você vai ficar surpreso. O homem parece o animal mais adormecido sobre a terra. O homem está num estado de total prostração. Na verdade, é esse o significado da parábola cristã da queda de Adão, sua expulsão do paraíso. Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Foram expulsos porque comeram do fruto do conhecimento. Foram expulsos porque tinham se tornado mentes e perdido a consciência. Quando se torna uma mente, você perde a consciência. Mente significa sono. Mente significa barulho. Mente significa mecanicidade. Se você se torna uma mente, perde a consciência. Por isso, tudo o que você tem a fazer é ficar novamente consciente e perder a mente. Você tem de erradicar do seu sistema tudo o que acumulou sob o título de conhecimento. É o conhecimento que mantém você dormindo. Por isso, quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais adormecida ela está. É isso que também tenho observado. Aldeões inocentes estão muito mais alertas e despertos do que doutores nas universidades e os pânditas nos templos. Os pânditas não são nada mais que papagaios. Os acadêmicos das universidades estão cheios de nada mais que estrume de vaca sagrada, cheios de bobagem sem sentido, só mentes e nenhuma consciência. As pessoas que trabalham em meio à natureza, fazendeiros, jardineiros, lenhadores, carpinteiros, pintores, estão muito mais alertas do que pessoas que ocupam cargos de reitor ou de vice-reitor nas universidades. Pois quando você trabalha em meio à natureza, a natureza está alerta. As árvores estão alertas, de um jeito diferente, mas estão extremamente alertas. Já existem provas científicas de que elas estão conscientes. Se o lenhador se aproxima de uma árvore com um machado na mão e com a intenção de cortá-la, todas as árvores que o veem começam a tremer. Agora a ciência já tem provas disso. Não estou falando de uma forma poética, estou falando de ciência. Agora existem instrumentos que mostram se uma árvore está feliz ou infeliz, amedrontada ou tranquila, triste ou extasiante. Quando o lenhador se aproxima,
Todas as árvores que constatam sua presença começam a tremer. Elas se dão conta de que a morte está próxima. E o lenhador ainda nem chegou a cortar uma árvore. Só está se aproximando. E mais uma coisa bem mais estranha. Se o lenhador estiver simplesmente passando, sem nenhuma intenção de cortar uma árvore, as árvores não ficam com medo. Trata-se do mesmo lenhador, com o mesmo machado na mão. Parece que a intenção que ele tem de cortar é o que afeta as árvores. Isso significa que a intenção dele é compreendida. Isso significa que a vibração em si está sendo decodificada pelas árvores. E um outro fato significativo tem sido observado pela ciência. Se você entrar numa floresta e matar um animal, não é só o reino animal em volta de você que começará a tremer, mas as árvores também. Se alguém mata um veado, todos os veados nas proximidades que sentem a vibração do assassino ficam tristes. Um grande tremor agita todos eles. De repente, ficam todos com medo sem nenhuma razão em particular. Eles podem nem ter visto a pessoa matando o veado, mas de alguma forma, de um jeito sutil, são afetados, instintivamente, intuitivamente. Mas os veados não são os únicos afetados. As árvores são afetadas, os papagaios são afetados, os tigres são afetados, as águias são afetadas, as folhas de grama são afetadas. O assassinato aconteceu, a destruição aconteceu, a morte aconteceu. Tudo que está em volta é afetado. O homem parece ser a criatura mais mergulhada no sono. Os sutras de Buda têm de ser tema de meditação profunda, assimilados e seguidos. Ele diz: o estado desperto é o caminho para a vida. Você está vivo na mesma medida em que está acordado. A consciência é a diferença entre a vida e a morte. Você não está vivo só porque está respirando, não está vivo só porque seu coração está batendo. Do ponto de vista fisiológico, você pode ser mantido vivo num hospital sem nenhuma consciência. Seu coração continuará batendo e você continuará a respirar. Você poderá ficar ligado a uma máquina que o manterá vivo durante anos, respirando, com o coração batendo e o sangue circulando. Existem agora mesmo muitas pessoas em países adiantados do mundo todo que estão apenas vegetando em hospitais porque uma tecnologia avançada tornou possível que sua morte fosse adiada indefinidamente. Durante anos, você pode ser mantido vivo. Se isso for considerado vida, então você pode ser mantido vivo. Mas isso não é vida, em absoluto. Vegetar, pura e simplesmente, não é viver. Os Budas têm uma definição diferente. A definição deles consiste na consciência. Eles não dizem que você está vivo porque pode respirar, não dizem que está vivo porque seu sangue está circulando, dizem que está vivo se você está desperto. Portanto, com exceção dos que despertaram, ninguém está realmente vivo. Você é um corpo, andando, falando, fazendo coisas. Você é um robô. O estado desperto é o caminho para a vida, diz Buda. Fique mais acordado e você ficará mais vivo. E vida é Deus. Não existe outro Deus. Por isso Buda fala da vida e da consciência. A vida é o objetivo e a consciência é a metodologia, a técnica para chegar lá. O tolo dorme. E estão todos dormindo, portanto, são todos tolos. Não se sinta ofendido. É preciso expor os fatos da maneira como são. Você vive dormindo. É por isso que continua andando aos tropeções, fazendo coisas que não quer fazer. Você continua fazendo coisas que decidiu não fazer. Continua fazendo coisas que tem consciência de que não estão certas e não faz as coisas que sabe que estão certas. Como isso é possível? Por que você não consegue andar em linha reta? Por que continua entrando em becos sem saída? Por que continua se desviando do seu curso? É isso que acontece. Observe a sua vida. Tudo o que você continua fazendo é tão confuso, mas tão confuso. Você não tem nenhuma lucidez, não tem nenhuma percepção das coisas. Você não está alerta. Não consegue ver, não consegue enxergar. Certamente você tem ouvidos, então é capaz de ouvir, mas não há ninguém aí dentro para entender. Certamente você tem olhos e é capaz de ver, mas não há ninguém aí dentro de você. Então seus olhos continuam enxergando, seus ouvidos ouvindo, mas nada é compreendido. E você tropeça a cada passo,
comete um erro a cada passo e ainda continua achando que está consciente. Esqueça essa ideia de uma vez por todas. Esquecê-la é um grande avanço, um grande passo, pois quando esquecer a ideia de que está consciente, você começará a procurar maneiras e meios de ficar consciente. Então, a primeira coisa que tem de ficar gravada dentro de você é que você está dormindo, está totalmente mergulhado no sono. A psicologia moderna descobriu algumas coisas importantes. Embora elas tenham sido descobertas apenas do ponto de vista intelectual, já é um bom começo. Se foram descobertas intelectualmente, então, mais cedo ou mais tarde também serão constatadas por meio da experiência. Freud é um grande pioneiro. Claro que não é um Buda, mas ainda assim é um homem de grande valor, pois foi o primeiro a fazer com que a maior parte da humanidade aceitasse a ideia de que o homem tem um grande inconsciente oculto dentro dele. A mente consciente é só a 10ª parte, e a mente inconsciente é 9 vezes maior do que o consciente. Seu discípulo Jung foi um pouco mais longe, um pouquinho mais, e descobriu o inconsciente coletivo. Por trás do inconsciente individual existe um inconsciente coletivo. Agora é preciso que alguém descubra mais uma coisa, que existe, e eu espero que mais cedo ou mais tarde, as investigações em curso no campo da psicologia venham a descobri-la. Estou falando do inconsciente cósmico. Os Budas já falaram sobre ele. Podemos então falar da mente consciente, uma coisinha muito frágil, uma parte muito pequena do seu ser. Por trás do consciente está a mente subconsciente, fraca, você pode ouvir seus sussurros, mas não consegue decifrá-la. Ela está sempre ali, atrás da mente consciente, influenciando-a secretamente. Em terceiro lugar está a mente inconsciente, com que você se depara só durante os sonhos ou quando toma drogas. E em seguida a mente inconsciente coletiva. Você só a descobre quando faz uma investigação profunda na sua mente inconsciente. Aí você encontra o inconsciente coletivo. E se for além, mais fundo ainda, você descobre o inconsciente cósmico. O inconsciente cósmico é a natureza. O inconsciente cósmico é o conjunto da humanidade que viveu até hoje. Ele faz parte de você. O inconsciente é o seu inconsciente individual que a sociedade reprimiu em você, que não deixaram que se expressasse. Por isso ele chega pela porta dos fundos, na calada da noite, em seus sonhos. E a mente consciente, eu a chamarei de a suposta mente consciente porque ela é apenas uma suposição. Ela é tão minúscula, um bruxuleio apenas, mas mesmo assim é importante, pois contém a semente. As sementes são sempre pequenas. A mente consciente tem um grande potencial. Uma dimensão totalmente nova agora está se abrindo. Assim como Freud abriu a dimensão que está abaixo da consciência, Sri Aurobindo abriu a que está acima dela. Freud e Sri Aurobindo são as pessoas mais importantes desta era. Ambos são intelectuais, nenhum deles é uma pessoa desperta, mas ambos prestaram um grande serviço à humanidade. Do ponto de vista intelectual, eles nos fizeram tomar consciência de que não somos tão pequenos quanto parecemos na superfície, e de que essa superfície oculta grandes alturas e grandes profundezas. Freud explorou as profundezas. Sri Aurobindo tentou divisar as alturas. Acima da nossa suposta mente consciente está a verdadeira mente consciente. Essa alcançamos apenas por meio da meditação. Quando a sua mente consciente comum se soma à meditação, quando a mente consciente comum é acrescida à meditação, ela se torna a verdadeira mente consciente. Além da mente consciente verdadeira está a mente superconsciente. Quando está meditando, você tem apenas lampejos. Meditar é tatear no escuro. Tudo bem, algumas janelas se abrem, mas você volta a retroceder várias e várias vezes. Mente superconsciente significa samadhi. Você atingiu a perceptividade cristalina, conseguiu uma consciência integrada. Agora não há como retroceder, ela já é sua. Nem durante o sono ela deixa você. Além do superconsciente está o superconsciente coletivo. O superconsciente coletivo é o que conhecemos como Deus nas religiões. E além do superconsciente coletivo está o superconsciente cósmico, que chega a transcender os deuses. Buda o chama de Nirvana, Mahavira o chama de Kaivalya, os místicos hindus o chamam de Moksha.
você pode chamá-lo de verdade. Esses são os 9 estados do seu ser. Você agora se limita a viver num cantinho do seu ser, a minúscula mente consciente. É como alguém que tivesse um palácio, se esquecesse dele e passasse a viver numa choça, achando que isso é tudo o que tem. Freud e Sri Aurobindo são grandes figuras da intelectualidade, são pioneiros, filósofos, mas todo o trabalho deles não passa de uma grande conjectura. Em vez de ensinarem aos estudantes a filosofia de Bertrand Russell, de Alfred North Whitehead, de Martin Heidegger, de Jean-Paul Sartre, seria muito melhor se as pessoas aprendessem mais sobre Sri Aurobindo, pois ele é o maior filósofo desta era. Mas ele é totalmente negligenciado, ignorado pelo mundo acadêmico. A razão disso é que ler Sri Aurobindo faz com que você perceba que não tem consciência de nada. E nem mesmo Aurobindo é um Buda ainda, embora tenha criado essa situação tão embaraçosa para você. Se ele está mesmo certo, então o que você está fazendo? Então por que você não está explorando os cumes do seu ser? Freud só foi aceito com muita resistência, mas finalmente acabou conseguindo. Sri Aurobindo nem mesmo foi aceito ainda. Na verdade, ainda não existe sequer oposição a Aurobindo. Ele é simplesmente ignorado. E a razão disso é clara. Freud fala de algo que está abaixo de você, que não é tão embaraçoso. Você pode se sentir bem sabendo que está consciente e que abaixo da sua consciência existe um subconsciente e um inconsciente coletivo. Mas todos esses estados estão abaixo de você. Você está no topo. Pode se sentir muito bem. Mas se estudar Sri Aurobindo, você vai ficar constrangido, ofendido, porque existem estados superiores ao seu, e o ego do ser humano nunca quer aceitar que exista algo superior a ele. O ser humano quer acreditar que esteja no pináculo superior, no clímax, no Guri Shankar, no Everest, que não existe nada superior a ele. E isso parece muito bom. Negando seu próprio reino, negando suas próprias alturas, você se sente muito bem. Olhe que estupidez. Buda está certo. Ele diz: o tolo dorme como se já estivesse morto, mas o mestre está desperto e vive para sempre. O estado desperto é eterno, não conhece morte. Só a inconsciência morre. Portanto, se continua inconsciente, adormecido, você terá de morrer de novo. Se você quer dar um fim a todo esse sofrimento de morrer e nascer, nascer e morrer, se quer dar um fim à roda de nascimento e morte, terá de ficar absolutamente alerta. Você terá de alçar alturas cada vez maiores da consciência. E essas coisas não vão ser aceitas no nível intelectual. Elas têm de se tornar experienciais, têm de se tornar existenciais. Não estou lhe dizendo que você se convencerá disso do ponto de vista filosófico, porque a convicção filosófica não leva a nada, não dá resultado nenhum. O verdadeiro resultado só vem quando você faz um grande esforço para despertar. Mas esses mapas intelectuais podem criar um desejo, uma ânsia em você. Podem fazê-lo tomar consciência do seu potencial, do possível. Podem fazê-lo perceber que você não é o que parece ser. Você é muito mais do que isso. O tolo dorme como se já estivesse morto, mas o mestre está desperto e vive para sempre. Ele está atento, está lúcido. Afirmações simples e belas. A verdade é sempre simples e sempre bela. Basta ver a simplicidade dessas duas sentenças. Mas como são profundas. Mundos dentro de mundos, mundos infinitos. Ele está atento, está lúcido. A única coisa que é preciso aprender é a atenção plena. Fique atento. Atente para cada gesto que faz. Atente para todo pensamento que lhe cruze a mente. Atente para cada desejo que tome conta de você. Fique atento até aos menores gestos, enquanto anda, fala, come ou toma banho. Não pare de observar tudo. Faça com que qualquer coisa seja uma oportunidade para observar. Não coma mecanicamente. Não vá simplesmente se entupindo de comida. Fique sempre atento ao que faz. Mastigue bem e preste atenção. Você ficará surpreso ao ver quanta coisa deixou de perceber até agora, pois cada mordida lhe dará uma satisfação tremenda. Se você comer prestando atenção ao que faz, a comida ficará mais saborosa.
Mesmo uma comida comum parecerá mais gostosa se você estiver atento. Mas, se não estiver, você pode comer o prato mais delicioso do mundo e não sentirá gosto de nada, pois não haverá ninguém ali para saborear. Você vai simplesmente se empanturrar. Coma devagar, com atenção. Cada bocado tem de ser bem mastigado, saboreado. Cheire, toque, sinta a brisa e os raios do sol. Olhe a lua e se torne simplesmente um lago silencioso de atenção total. E a lua se refletirá em você, cheia de beleza. Viva a vida prestando atenção a tudo à sua volta. Mais de uma vez você perceberá que acabou se distraindo. Não se sinta a última das criaturas por causa disso. É natural. Nos milhões de vidas que viveu, você nunca tentou prestar atenção a tudo. Portanto, é natural que viva se esquecendo de fazer isso. Mas, assim que lembrar, volte a ficar atento. Lembre-se de uma coisa. Quando se der conta de que esqueceu de prestar atenção, não se recrimine. Do contrário, estará perdendo tempo. Não se lamente dizendo, esqueci de novo. Não comece a achar que está cometendo um pecado, nem se condene, pois não vale a pena. Nunca se arrependa do que fez. Viva o presente. Esqueceu-se, e daí? É natural. Isso virou um hábito e os hábitos custam a desaparecer. E esses não são hábitos adquiridos ao longo de uma vida. São hábitos que você cultivou por milhões de vidas. Portanto, se conseguir ficar atento por alguns minutos, sinta-se grato por isso. Mesmo esses poucos minutos já são mais do que se poderia esperar. Ele está atento. Está lúcido. Quando você fica atento, uma lucidez aflora. Por que a atenção faz com que a lucidez aflore? Porque quanto mais atento você fica, menos pressa tem. Você fica mais gracioso. Quando está atento, sua mente tumultuada tagarela menos, pois a energia usada para matraquear é canalizada e se transforma em atenção. A energia é a mesma. Agora uma quantidade cada vez maior de energia será transformada em atenção, e a mente não receberá o mesmo suprimento de energia. Os pensamentos começarão a ficar mais esparsos, começarão a perder peso. Pouco a pouco começarão a definhar. E quando isso acontece, a lucidez aparece. A sua mente vira um espelho. Como ele é feliz! E quando a pessoa é lúcida, ela é bem-aventurada. A mente tumultuada é a maior causa do sofrimento. A clareza mental é a base da bem-aventurança. Como ele é feliz! Pois vê que o estado desperto é vida. Agora ele sabe que a morte não existe, pois esse estado de despertar não pode ser destruído. Quando a morte vier, você também estará atento a ela. Você morrerá atento. A atenção não morrerá. Seu corpo vai desaparecer, virar pó, mas sua atenção continuará. Fará parte da totalidade cósmica. Virará consciência cósmica. Nesses momentos, os videntes dos Upanishads declaram: Aham Brahmasmi, eu sou a consciência cósmica. É nesse espaço que Mansur al-Halaj anuncia An al-Haq, eu sou a verdade. Essas são as alturas, seu direito nato. Você não reivindicou esse direito ainda. Isso é responsabilidade sua e de mais ninguém. Como ele é feliz, pois vê que o estado desperto é vida. Como ele é feliz, seguindo o caminho dos que acordaram. Com grande perseverança ele medita, em busca de liberdade e felicidade. Leia essas palavras com muita atenção, com grande perseverança. A menos que você dê tudo de si para despertar, isso não vai acontecer. Não adianta se esforçar só um pouco. Não dá para você ser só mais ou menos. Não dá para ficar em banho-maria. Isso não vai dar em nada. Água morna não chega em ponto de fervura nem evapora. O mesmo acontece quando você se esforça apenas um pouco. Não consegue nada. A transformação só acontece quando você investe toda a sua energia nisso. Quando chega ao ponto de fervura, você evapora e a transformação alquímica acontece. Você começa a subir. Nunca percebeu? A água flui para baixo, o vapor sobe. Aqui acontece o mesmo. O inconsciente desce para as profundezas, a consciência se eleva. Só mais uma coisa.
Para cima é o mesmo que para dentro, e para baixo é o mesmo que para fora. A consciência vai para dentro, a inconsciência vai para fora. O inconsciente faz com que você se interesse pelos outros, pelas coisas, pelas pessoas, mas sempre pelo que está fora. O inconsciente mantém você na mais completa escuridão. Seus olhos continuam focalizados nos outros. Ele cria um tipo de exterioridade, faz com que você fique extrovertido. A consciência cria interioridade, faz com que fique introvertido. Leva você para dentro, cada vez mais fundo. E cada vez mais fundo também significa cada vez mais alto. Isso acontece simultaneamente, assim como a árvore cresce. Você vê a árvore crescendo, mas não vê as raízes se espalhando por baixo da terra. Mas primeiro as raízes têm de se espalhar pelo subterrâneo para que a árvore possa crescer. Se a árvore quiser estender seus galhos na direção do céu, ela terá de fincar raízes muito profundas. Quanto mais fundo, melhor. As árvores crescem em duas direções ao mesmo tempo. A consciência se desenvolve exatamente da mesma forma, para cima e para baixo, fincando raízes dentro de você. Capítulo 2. As raízes do sofrimento. O sofrimento é um estado de inconsciência. Sofremos porque não estamos conscientes do que fazemos, do que pensamos, do que sentimos. Por isso estamos nos contradizendo o tempo todo. As atitudes vão numa direção, os pensamentos em outra, os sentimentos sabe-se lá para onde. Continuamos a nos estilhaçar, a ficar cada vez mais fragmentados. Isso é que é sofrimento. Perdemos a integração, a unidade. Ficamos totalmente sem centro, somos mera periferia. E é claro que uma vida sem harmonia torna-se miserável, trágica, um fardo que temos de carregar de algum jeito, um martírio. O máximo que se pode fazer é aliviar esse sofrimento. E são inúmeros os tipos de analgésico que existem por aí. Não são só as drogas e o álcool, a chamada religião também tem servido como um ópio. Ela dopa as pessoas. E é claro que todas as religiões são contra as drogas, afinal elas atuam no mesmo mercado. Lutam contra a concorrência. Se as pessoas usam ópio, elas podem não ser religiosas. Podem não precisar ser religiosas. Já encontraram o ópio, para que se incomodar com a religião? E o ópio é mais barato, exige menos envolvimento. Se as pessoas estão consumindo maconha, LSD e outras drogas mais sofisticadas, elas naturalmente não vão ser religiosas, pois a religião é uma droga muito primitiva. Por isso todas as religiões são contra as drogas. Não que elas sejam realmente contra as drogas. É que as drogas são concorrentes e, evidentemente, se as pessoas não tiverem acesso às drogas, elas fatalmente cairão nas armadilhas dos padres. Não lhes restará outra saída. Essa é uma forma de monopólio, pois só haverá esse tipo de ópio no mercado e tudo mais será considerado ilegal. As pessoas vivem sofrendo. Só existem duas formas para escapar disso: praticar meditação, ficar alerta, atento, consciente, o que não é nada fácil. É preciso garra. O jeito mais barato é encontrar algo que deixe a pessoa ainda mais inconsciente do que já está, para que assim ela não consiga perceber a miséria em que vive. Encontre algo que o torne totalmente insensível, alguma coisa tóxica, algum analgésico que o deixe tão inconsciente que você possa mergulhar de cabeça nessa inconsciência e esquecer a ansiedade, a angústia, a falta de sentido. A segunda opção não é o caminho verdadeiro para se livrar do sofrimento. Ela só faz com que esse sofrimento fique um pouco mais confortável, um pouco mais tolerável, mais conveniente. Mas isso não ajuda em nada. Isso não transforma você. A única transformação acontece por meio da meditação, porque esse é o único método que torna você consciente. Para mim, a meditação é a única religião de verdade. Todo o resto é embromação. E existem diferentes combinações de ópio: cristianismo, hinduísmo, maometismo, jainismo, budismo, que não passam de combinações diferentes. A forma é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Todos eles ajudam você de alguma forma a se conformar com o sofrimento.
Minha intenção aqui é levar você a superar o sofrimento. Não há por que se conformar com ele. Existe uma possibilidade de você se ver livre desse sofrimento, mas o caminho é um pouquinho mais pedregoso. É um desafio. Você tem de ficar consciente do seu corpo e do que está fazendo com ele. É justamente por isso que pessoas têm sido assassinadas sem que os assassinos sequer se deem conta disso. Nos tribunais, muitas vezes os acusados negam veementemente que tenham assassinado alguém. No início, o mais comum é que se pense que eles estejam simplesmente mentindo. Mas depois descobre-se que não se trata disso. Os acusados cometeram o crime num estado de profunda inconsciência. Estavam tão furiosos, com tanta raiva no momento do crime, que foram tomados por essa fúria. E quando você está furioso, seu corpo produz toxinas que contaminam o sangue. Quando está encolerizado, você é vítima de uma loucura temporária. E a pessoa acaba se esquecendo totalmente disso, porque estava totalmente inconsciente do que fazia. E é assim que as pessoas se apaixonam, matam umas às outras, suicidam-se, fazem todo tipo de coisa. O primeiro passo para ficar consciente é sempre prestar atenção ao próprio corpo. Bem aos poucos, você começa a ficar atento a cada gesto, a cada movimento. E à medida que fica consciente, um milagre começa a acontecer. Muitas coisas que costumava fazer, você simplesmente não faz mais. Seu corpo fica mais relaxado, começa a ficar mais sintonizado. Uma paz profunda começa a invadir todo o seu corpo. Uma música sutil pulsa dentro de você. Então você começa a se dar conta dos seus pensamentos. O mesmo tem de ser feito com relação a eles. Os pensamentos são mais sutis que o corpo, e evidentemente mais perigosos também. Quando se der conta dos seus pensamentos, você ficará surpreso com o que se passa dentro de você. Se tomar nota de tudo o que está passando pela sua cabeça agora, você vai ficar muito surpreso. Não vai nem acreditar. Estou pensando nisso tudo? Experimente tomar nota de tudo por 10 minutos. Feche as portas, tranque portas e janelas para que ninguém possa entrar, e então seja absolutamente honesto. E vá acendendo logo o fogo para que possa queimar esse papel. Assim ninguém mais ficará sabendo o que você pensa. Mas seja bem honesto. Escreva tudo o que passar pela sua cabeça. Não interprete nada, não mude nada, não comece a pôr nada em ordem. Simplesmente coloque os pensamentos no papel da forma como eles vierem, sem mudar uma palavra. E depois de 10 minutos, leia o que escreveu. Você verá que existe uma mente insana aí dentro. Você não se dá conta de toda essa loucura que passa continuamente pela sua mente, como uma corrente subterrânea. Essa loucura afeta tudo o que é importante na sua vida. Ela afeta qualquer coisa que você faça, afeta qualquer coisa que deixe de fazer, afeta tudo. E a soma total disso tudo vai ser a sua vida. Portanto, esse louco precisa mudar. E o milagre da consciência consiste no fato de que você não precisa fazer nada a não ser tomar consciência. O próprio fenômeno de observar esse louco vai fazer com que ele mude. Muito lentamente, esse louco dentro de você desaparece. Bem devagar, os pensamentos começam a seguir um certo padrão. Esse caos deixa de ser um caos e torna-se mais um cosmo. E então, mais uma vez prevalece uma profunda paz. E quando o seu corpo e a sua mente estiverem em paz, você verá que eles também entram em sintonia. Surge uma ponte. Agora eles não correm mais em direções opostas, não cavalgam cada um no seu cavalo. Pela primeira vez na vida, existe um acordo, e esse acordo é extremamente útil para que se dê o terceiro passo, ou seja, tomar consciência dos sentimentos, das emoções e dos estados de ânimo. Essa é a camada mais sutil e mais difícil, mas se você conseguir tomar consciência dos seus pensamentos, só faltará mais um passo. É preciso uma consciência um pouco maior quando você começa a refletir sobre seus estados de ânimo, suas emoções, seus sentimentos. Assim que você estiver consciente de todos os três, eles se unirão, formando um só fenômeno. E quando se tornarem uma coisa só, atuando juntos com perfeição, no mesmo ritmo, você conseguirá sentir a música de todos os três. Eles virarão uma orquestra,
fazendo com que surja um quarto elemento, que não depende da sua vontade. Ele surge espontaneamente. É uma dádiva do todo, uma recompensa para todos que chegam até aqui. Esse quarto elemento é a consciência definitiva que faz de você uma pessoa desperta. Fica-se consciente da própria consciência. Esse é o quarto elemento. Isso é o que faz de alguém um Buda, um ser desperto. E é somente com esse despertar que a pessoa vem a saber o que é bem-aventurança. O corpo conhece o prazer, a mente conhece a felicidade, o coração conhece a alegria, o quarto elemento conhece a bem-aventurança. A bem-aventurança é o objetivo, e a consciência é o caminho que leva até ela. Capítulo 3. Mundos particulares. Heráclito disse: os homens são tão desatentos e descuidados, em seus momentos de vigília, com o que se passa à volta deles quanto o são durante o sono. Tolos, embora ouçam, são como surdos. A eles aplica-se o adágio de que, mesmo quando presentes, eles estão ausentes. A pessoa não deve agir ou falar como se estivesse dormindo. Os que estão acordados têm um mundo em comum. Os que dormem têm cada um o seu mundo particular. O que quer que vejamos quando acordados é morte, quando dormimos são sonhos. Heráclito menciona o problema mais profundo dos seres humanos. Eles dormem profundamente mesmo quando estão acordados. Você dorme enquanto dorme, mas dorme também quando está acordado. O que significa isso? Porque é isso que Buda diz, é isso que Jesus diz, e é isso também que Heráclito diz. Você parece bem acordado, mas isso é só o que parece. Lá no fundo, o sono continua. Mesmo neste exato momento, você está sonhando interiormente. Centenas de pensamentos em curso e você não tem consciência do que está acontecendo, não está consciente do que está fazendo, nem está consciente de quem é. Você anda por aí como um sonâmbulo. Você já deve ter conhecido alguém que anda e faz coisas enquanto dorme e depois volta para a cama. Existe uma doença chamada sonambulismo. Muitas pessoas se levantam à noite da cama. Com os olhos abertos, elas andam por aí. Conseguem andar, conseguem encontrar a porta. Vão até a cozinha, comem alguma coisa. Então voltam e se deitam novamente na cama. E se você perguntar a elas pela manhã, não saberão que fizeram tudo isso. No máximo, se tentarem se lembrar, verão que nessa noite tiveram um sonho em que acordaram e foram até a cozinha. Mas foi no máximo um sonho. Mesmo isso é difícil de lembrar. Muitas pessoas cometeram crimes. Nos tribunais, muitos assassinos dizem que não sabem de nada, que não se lembram de ter feito tal coisa. Não que estejam tentando enganar a todos. Não. Agora, os psicanalistas descobriram que essas pessoas não estão mentindo. Não estão tentando enganar ninguém. Elas estão falando a pura verdade. De fato, cometeram um assassinato. Quando estavam totalmente adormecidas, fizeram isso, como se fosse num sonho. Esse sono é mais profundo do que o sono normal. É como estar embriagado. Você consegue andar um pouco, consegue fazer alguma coisa, pode estar meio consciente também, mas está bêbado. Não sabe muito bem o que está acontecendo. O que você fez no passado? Será que consegue se lembrar? Sabe dizer por que fez o que fez? O que aconteceu com você? Você estava absolutamente consciente quando tudo aconteceu? Você se apaixona e não sabe por quê. Fica com raiva sem saber por quê. Você encontra desculpas, é claro. Racionaliza o que quer que tenha feito. Mas racionalização não é consciência. Consciência significa que o que quer que esteja acontecendo no momento, você está plenamente ciente de tudo. Você está presente. Se você estiver presente quando surgir a raiva some. Ela só toma conta de você se estiver dormindo profundamente. Quando você está presente, uma transformação imediata se dá no seu ser, pois, quando você está presente, alerta, muitas coisas simplesmente não são possíveis. Tudo o que é chamado de pecado fica impossível se você está consciente. Portanto, na verdade, só existe um pecado: a inconsciência. A palavra original inglesa sin, pecado, significa perder, deixar passar, miss em inglês. Não significa fazer algo de errado. Significa simplesmente não perceber, estar ausente.
A raiz hebraica da palavra sin significa isso. Algumas palavras em inglês têm essa mesma raiz. Misconduct, má conduta. Misbehavior, mau comportamento. Perder, deixar passar. Significa não estar ali. Fazer algo sem estar presente no momento. O que consiste no único pecado. E qual é a única virtude que existe? Enquanto faz alguma coisa, ficar completamente alerta. O que Gurdjieff chama de lembrança de si mesmo, Buda chama de consciência correta, Krishnamurti chama de percepção, Kabir chama de surati. Estar presente. Isso é tudo de que precisamos. Nada mais. Você não precisa mudar nada, e mesmo que tentasse mudar, não conseguiria. Você vem tentando mudar muitas coisas em si mesmo. Conseguiu? Quantas vezes já decidiu que não ficaria mais com raiva? E o que aconteceu depois? Na hora H, você cai na mesma armadilha. Fica com raiva e, depois que ela passa, você mais uma vez se arrepende. Isso vira um círculo vicioso. Você fica com raiva e então se arrepende. Aí já está pronto para sentir raiva de novo. Lembre-se, mesmo no momento em que se arrepende, você não está presente. Esse arrependimento também faz parte do pecado. É por isso que nada acontece. Você continua tentando, vezes sem conta, toma várias vezes a mesma decisão, faz muitas promessas, mas nada acontece. Você continua igual. Continua sendo o que sempre foi. Desde que nasceu. Nem sequer uma ligeira mudança aconteceu. Não que você não tenha tentado, não que não tenha tentado o suficiente. Você tentou muito. E não conseguiu porque não se trata de uma questão de esforço. Não adianta nada se esforçar mais. É uma questão de ficar alerta, não de se esforçar. Se você fica alerta, muitas coisas simplesmente somem. Você não precisa se livrar delas. A consciência torna certas coisas impossíveis, e essa é uma definição minha. Não existe outro critério. Você não se apaixona, não fica caído de amores por alguém, caso tenha consciência do que faz. Portanto, cair de amores é pecado. Você pode amar, mas isso não será uma queda, será uma elevação. Por que se usa a expressão cair de amores? Em inglês, fallen in love. Trata-se de uma queda. Você está caindo, não está se elevando. Quando está consciente, você não cai, nem mesmo de amores. Isso não é possível. Simplesmente não é possível. Com consciência, isso é impossível. Você se eleva no amor. E esse é um fenômeno totalmente diferente de se apaixonar. Quem cai de amores por alguém está sonhando. É por isso que, quando uma pessoa está apaixonada, você consegue ver isso nos olhos dela. É como se ela estivesse mais entorpecida que as outras, como se estivesse inebriada, perdida em sonhos. Você consegue ver isso nos olhos dela porque eles mostram uma certa sonolência. As pessoas que se elevam por meio do amor são totalmente diferentes. Você pode ver que elas não estão mais perdidas em sonhos. Elas encaram a realidade e crescem com ela. Cair de amores por alguém faz com que você continue sendo uma criança. Quando se eleva no amor, você amadurece. E pouco a pouco, o amor se torna um relacionamento, torna-se um estado do seu ser. A partir de então, não é que você ame isto e não ame aquilo, não. Você é simplesmente amor. Com quem quer que se aproxime, você compartilha. Seja o que for que aconteça, você oferece o seu amor. Você toca uma pedra e é como se tocasse o corpo de um ente querido. Olha uma árvore e é como se olhasse a face da pessoa amada. Esse amor se torna um estado de ser. Não que você esteja amando. Agora você é amor. Trata-se de uma elevação, não de uma queda. O amor é lindo quando você se eleva por meio dele, mas vira uma coisa suja e feia quando você cai por meio dele. E mais cedo ou mais tarde, você descobre que ele se torna venenoso, vira um cativeiro. Você pode ser pego por ele e perder a liberdade. Suas asas são cortadas. Você deixa de ser livre. Quando cai de amores por alguém, você vira uma possessão. Você possui a outra pessoa e deixa que ela possua você. Você vira uma coisa e tenta fazer da outra pessoa uma coisa também. Olhe um casal de marido e mulher. Ambos se tornaram coisas, não são mais pessoas. Um está tentando possuir o outro. Só os objetos podem ser possuídos, nunca as pessoas. Como você pode possuir uma pessoa?
Como pode dominar uma pessoa? Como pode converter uma pessoa numa possessão? Impossível. Mas o marido está tentando possuir a mulher e a mulher está tentando fazer exatamente o mesmo. Então acontece um choque. Eles viram praticamente inimigos. Cultivam uma relação destrutiva. Possessão. Todo mundo continua querendo possuir a pessoa amada. Não é mais amor. Na verdade, quando você possui uma pessoa, você odeia, destrói, mata. Você é um assassino. O amor liberta. O amor é liberdade. O amor faz da pessoa amada alguém cada vez mais livre. O amor dá asas e abre a imensidão do céu. Ele não pode ser uma prisão, uma clausura. Mas esse amor você não conhece, porque ele só acontece quando você está acordado. Esse tipo de amor só brota quando existe consciência. O amor que você conhece é pecaminoso, pois ele é fruto do sono. E isso vale para tudo que você faz. Mesmo quando tenta fazer algo de bom, você faz mal. Olhe para os bons samaritanos. Eles sempre fazem mal, são as pessoas mais nocivas deste mundo. Os reformistas sociais, supostos revolucionários, são as pessoas mais nocivas da face da terra. Mas é difícil ver o dano que causam, porque elas são pessoas muito boas, estão sempre fazendo algo de bom pelos outros. Esse é o jeito que arranjaram de aprisionar as pessoas. Se deixar que lhe façam algo de bom, você acaba nas mãos delas. Elas começam massageando seus pés, e quando você menos espera, estão com as mãos em volta do seu pescoço. Começam nos pés e acabam no pescoço, porque elas não estão conscientes, não sabem o que estão fazendo. Aprenderam um truque. Se você quer possuir uma pessoa, seja bom para ela. Essas pessoas nem sequer têm consciência de que aprenderam esse truque, mas elas só farão mal aos outros porque qualquer coisa que seja feita com o intuito de possuir outra pessoa, seja qual for o nome ou forma que isso tenha, é antirreligioso, é pecado. Suas igrejas, seus templos, suas mesquitas, eles têm todos cometido pecados contra você, pois todos se tornaram possessores, todos se tornaram dominações. Todas as igrejas são contra a religião, porque religião é liberdade. Por que isso acontece então? Jesus tenta dar liberdade, asas às pessoas. Então o que acontece? Como a igreja assume o poder? Isso acontece porque Jesus vive num plano de existência totalmente diferente. Vive no plano da consciência. E aqueles que ouvem o que ele diz, que o seguem, vivem no plano do sono. Tudo o que eles ouvem, interpretam, é interpretado de acordo com seus próprios sonhos. E qualquer coisa que eles criem vai ser pecaminoso. Cristo dá a vocês religião, e então as pessoas que dormem a sono solto convertem-na numa igreja. Dizem que Satanás, o demônio, estava um dia sentado sob uma árvore muito triste. Um santo estava passando, olhou para Satanás e disse: "Ouvimos dizer que você nunca descansa, está sempre fazendo alguma maldade aqui e ali. Então o que você está fazendo aí, debaixo dessa árvore?" Satanás estava realmente deprimido. Ele disse: "Não consigo fazer mais nada. Estou absolutamente desempregado. Às vezes penso em me matar, porque esses padres vão indo tão bem." Os padres vão indo tão bem porque eles converteram a liberdade em prisão, converteram a verdade em dogmas, converteram tudo do plano da consciência para o plano do sono. Procure entender o que significa esse sono, porque, se conseguir sentir o que ele significa, você já vai começar a ficar mais alerta. Já estará no caminho que o levará a se libertar dele. O que significa esse sono? Como ele acontece? Qual é o seu mecanismo? Qual é o seu modus operandi? A mente sempre está ou no passado ou no futuro. Ela não pode ficar no presente. É absolutamente impossível que a mente fique no presente. Quando você está no presente, a mente não existe mais, porque mente significa pensar. Como você pode pensar no presente? Você só consegue pensar a respeito do passado. Ele já se tornou parte da sua memória. A mente pode refletir sobre ele. Você pode pensar no futuro. Ele ainda não existe. A mente pode sonhar com ele. A mente pode fazer essas duas coisas. Ou ela vai para o passado. Existe espaço suficiente para ela se locomover no enorme espaço do passado. Você pode continuar indo.
ou a mente pode avançar rumo ao futuro, um outro espaço enorme que não tem fim. Você pode imaginar, imaginar e sonhar. Mas como é que a mente pode funcionar no presente? Não há espaço para que ela faça nenhum movimento. O presente é só uma linha divisória. Isso é tudo. Não existe espaço nenhum ali. Ela separa o passado do futuro. É só uma linha divisória. Você pode estar no presente, mas não pode pensar. Para pensar é preciso espaço. Os pensamentos precisam de espaço. Eles são como coisas, lembre-se disso. Os pensamentos são coisas sutis. Eles são materiais. Os pensamentos não são espirituais, porque a dimensão do espiritual só começa quando não há pensamentos. Os pensamentos são coisas materiais, muito sutis, e tudo o que é material